Olá, sou Daiva Landro, estou um pouco mais aí de uma década no mercado de saúde e segurança ocupacional. Hoje tenho a honra de bater um papo aí com o Dr. Vendrame, um primeiro podcast aí, agradeço a oportunidade. Nós vamos falar um pouquinho de saúde ocupacional, qual que é o impacto hoje no Brasil em SST, como a gente sai do convencional, o que a Vendrame pode ajudar, né, as empresas também nesse segmento. Então vamos interagir, ver o que o mestre aí em SST tem para perguntar, vamos ver se eu respondo à altura. E é isso, até já! Bom, saindo aqui de alhos para bugalhos, né? Como é que você vê dentro de saúde ocupacional, quais são os maiores problemas, né? Quando a gente fala de E-Social, né, o evento 2210. Isso. Perfeito. A maior inconsistência que nós temos em E-Social são bancos de dados. Então, hoje a gente tem, o que é o E-Social, né? Ele vincula todos os dados da folha de pagamento. Então, por exemplo, a gente, né, em 13 anos aí, um pouquinho mais de 12 anos, 13 anos que eu tenho na área, o que mais acontece? Tem uma mudança de função e a empresa não passa para a assessoria de medicina ocupacional dela. Então não tem a mudança de função. Mudou a função, se eu mando um mapeamento do evento 2210 com uma função e o RH manda com a folha de pagamento outra, inconsistência de dados. Vem essa inconsistência. Então, a maior inconsistência de E-Social hoje é esse banco de dados. Então, com isso, como que nós podemos melhorar essa inconsistência? Sempre fazendo a gestão assistida e dedicada, fazendo uma análise do banco de dados da folha de pagamento versus o banco de dados do ocupacional, que é o ASO. Muito bem. Bom, eu de uns tempos para cá passei a me dedicar bastante ao comercial. E ao contrário de outros segmentos, né, como engenharia de segurança, treinamento, a parte de assistência técnica e perícia, que são os pilares da Vendrame, eu percebo que quando a gente liga, nenhuma empresa está satisfeita com a sua prestadora de saúde ocupacional. Todos eles são unânimes em dizer. Né? O cara só vai dizer que está satisfeito quando ele está dando para você uma desculpa. Né? Ele realmente não quer te atender. Não, estou satisfeito mesmo. Porque a grande maioria diz não estar satisfeito. E a que você atribui isso? Por que as empresas não estão satisfeitas com a sua saúde ocupacional? Acho que uma palavra que define isso, Vendrame, é estrutura. Eu falo estrutura não só de atendimento, estrutura técnica. Porque hoje, não sei se o conceito se está correto falar disso, mas assim, hoje a nossa área de ocupacional, ela está muito prostituída no mercado. Então, por quê? São profissionais sem formação que fazem esse atendimento e não tem uma estrutura técnica para dar o respaldo para a empresa. Exemplo, hoje nós temos mais de 130 funcionários dentro da nossa empresa que faz essa gestão, tem treinamento diário e específico para cada cliente. O que falta no mercado hoje ocupacional é esse atendimento dedicado e personalizado. Então hoje as empresas, né, a maioria que a gente conversa comercialmente falando, te entrega uma proposta. Eu preciso disso, está aqui sua proposta. Não. Hoje o que a gente precisa fazer? Coletar as informações, saber a necessidade. Eu falo muito de alinhar a expectativa. Porque o que você precisa e o que eu posso te propor? Eu consigo atender ou superar aquilo que você tem problema? Então hoje vira uma máquina de proposta, não identificar qual que é a necessidade do cliente, e isso acaba fazendo aquela bola de neve, né? Então hoje a gente trabalha com cada empresa, é um projeto personalizado, onde a gente cria assim um canvas, né? Quais os profissionais que eu tenho para atender essa empresa? Eu preciso de um núcleo dedicado para essa empresa dentro da nossa gestão. Então o que eu mais identifico é essa falta de parceria mesmo, a transparência, se eu consigo ou não, se eu não consigo, eu tenho uma outra pessoa que possa te ajudar. Então é a transparência e a gestão assistida, porque hoje a gente falou muito de prevenção e como reduzir,
né? Então, a nossa transparência é a que faz a diferença, porque problema a gente vai ter sempre, só que a forma com que a gente conduz é que faz a diferença. Então, isso que a gente identifica muito, eu não tenho respaldo, eu não tenho uma conclusão do laudo do PCMSO, porque hoje o PCMSO, ele identifica quais exames que o funcionário tem que fazer para exercer determinada função. Isso é explicado para o cliente, o porquê daquela grade de exame, se são exames preventivos ou se são exames obrigatórios. Hoje, a nossa obrigação como assessoria e consultoria de medicina e segurança do trabalho é explicar isso para o cliente, acordar. A gente fala que o combinado é que não sai caro, né? Nós trabalhamos com a prevenção do colaborador, só que para o respaldo da empresa. Então, nós atendemos o CNPJ e o CPF, que é o que faz a diferença. A qualidade de vida do colaborador importa para a gente. Um colaborador bem tratado, ele tem uma produtividade muito maior do que um colaborador desmotivado. Concorda, doutor? Naturalmente, isso não tem dúvida. Mas você sabe, assim, eu entrevisto bastante pessoas, né, dessa área e o que eu percebi, que me deixou assim, bastante preocupado, é que veio um candidato aqui, ele era de uma startup, e ele me disse que nessa startup lá tinha 30, 40 pessoas lá nessa área de saúde ocupacional, mas tudo pessoas sem formação. Era só ele e um outro gestor, né? Era o gerente e era ele que era duas pessoas no meio de 30 que conheciam realmente da coisa. Isso. E o resto tudo gente sem nenhuma experiência lá fazendo. Né? Assim fica fácil, né? Até para dar um preço lá aviltado do jeito que esse pessoal pratica aí no mercado. Você põe lá um monte de robozinhos para fazer determinada coisa repetitiva, mas a hora que o cliente liga, ninguém pode atender ele, é só os dois. E se os dois não estiverem lá, acabou, ninguém pode dar um retorno. Então aí que fica complicada a saúde ocupacional nessa estrutura, né? Exato. É a estrutura técnica, eu falei na resposta anterior, a estrutura técnica que faz a diferença na condução. Então, hoje você liga para consultoria X, olha, eu preciso entender o mapeamento do meu exame, só um minuto eu vou passar para o setor técnico. Passa para o setor técnico, passa para o auxiliar que não sabe, enfim. A estrutura técnica faz toda a diferença, não adianta você ter o cargo e não ter a técnica. Então, essa gestão é muito fácil da teoria, você vender, só que na prática é onde você vai fazer a entrega. Eu costumo muito falar, eu como Daiane Calandro falo, é muito difícil você fidelizar um cliente, porque como você fideliza um cliente? Você atende bem, você tem um custo de acordo com o projeto proposto, né? A gente fideliza. É muito fácil você trazer um cliente, você vende muito bem. E o seu atendimento, como funciona? Né? Você tem pesquisas de satisfação com os seus clientes? Como que está o seu atendimento? Nós temos prêmios, vários prêmios como empresa prestadora de serviço. É legal a gente mostrar isso para o cliente, a nossa competência técnica e atendimento. Ok. Daiane, assim, saindo do convencional, quais produtos de saúde podemos ofertar, de saúde ocupacional? Porque assim, o que a gente vê é que todo mundo vende arroz com feijão, né? Eu quero vender estrogonofe, eu quero vender, né, uma coisinha mais elaborada aí, um Chester, né, um negócio assim. E o que a gente pode oferecer hoje para o mercado, além desse arroz com feijão aí que a gente... Certo. O convencional hoje fazem-se as visitas para identificar risco, mapeia os exames, entrega, faz. Não somos fazedores. Qual que é o diferencial da gestão? A gente possui, por exemplo, nossos produtos de telemedicina. Então, a telemedicina não ocupacional, o assistencial. Muitas das vezes o funcionário não tem convênio médico, não tem um respaldo, né, financeiro para fazer uma consulta particular. Nós temos nossos médicos assistenciais que pode dar esse respaldo, tanto presencial quanto no telemedicina. Temos um circuito da saúde, que isso é um carro-chefe, né, no meio de saúde ocupacional. O que é o circuito da saúde? Hoje, o circuito da saúde, monitoramento de glicemia,
teste de colesterol. Isso tudo que eu estou falando para vocês é teste rápido, com picadinha no dedo. Ali na hora o funcionário já recebe o resultado do exame, então a gente monitora esse funcionário se ele está com a glicemia alta ou baixa. Isso acontece muito, doutor, em produtividade. Ali está na produção, tem a fábrica, a gente tem muita empresa fabril. Então, como que eles estão? Como que está a pressão desse colaborador? Então, uma vez por mês, a gente acompanha os nossos clientes, podemos fazer dessa forma para fazer esse circuito. A gente leva enfermeira, nutricionista para fazer IMC. Isso é bem legal, tem um engajamento muito bacana nas empresas. Gesto vacinal, então tudo quanto é tipo de campanha de vacinação, nós podemos fazer em compra dentro da empresa. A homologação de atestado, que nós já falamos. Temos o circuito da saúde, né? A vacina, a homologação de atestado, o teste. E temos também a praticidade de mandar uma unidade móvel dentro da empresa para a realização de exames. E isso, assim, é fantástico, estruturalmente falando, porque muitas das vezes a empresa não tem várias salas, né, para poder disponibilizar para a gente fazer a aplicação dos exames, né, coleta, eletrocardiocéfalo, raio-x. Então, nós temos um ônibus com várias salas dentro, que dá para a gente deixar no estacionamento e usar esse espaço externo, além da gestão monitorada e realmente assistida. Isso tudo que eu estou falando para você, doutor, nós fazemos dentro de um sistema, né? Então, isso é um diferencial. Não adianta dizer que tem um sistema, ele é monitorado, você consegue disponibilizar uma senha, um login para o cliente poder enxergar o que a gente está fazendo. A gente faz isso tudo dentro do sistema, com relatórios, indicadores em Power BI. Então, todo mês a gente tem uma evolução de serviços. O que foi feito naquele mês, qual a data de corte? A gente apresenta isso, quantidade de exames, quantidade de ações, se a gente teve algum afastamento ou não, tudo isso é entregue através da equipe de relacionamento, né, como diferencial em Power BI para a empresa acompanhar. Ok. E aí, para a gente finalizar como última pergunta, né, como você veria, né, como a saúde ocupacional poderia evoluir no Brasil, segundo a sua ótica, assim, o que a gente podia fazer para que ela dê um salto, assim, não só qualitativo, mas quantitativo, né? Porque saúde ocupacional, ela tem que alcançar o seu status, né? Ela está muito presa a cumprimento de norma e ela precisa ser utilizada como instrumento, né, de decisão dentro da empresa, também decisório. Como é que você vê isso? O que ela poderia evoluir no nosso país? Nós temos muitas travas. Quantos anos que a gente escuta falar de E-Social? Desde quando eu comecei o E-Social em veio em 2013. Ocupacional, começaram a falar de E-Social e quantas vezes foi postergado, né? Ainda assim, as normas ainda não foram nem todas finalizadas e atualizadas para a gente ter isso. Então, eu acredito que no Brasil, nós ainda estamos atrasados. A gente vê na Europa, a ocupacional é totalmente diferente da nossa. Lá a gente pode fazer online, né, um atendimento, prontuário eletrônico. Ainda não saiu dentro da norma da NR7 que o prontuário pode ser eletrônico. Então, a gente, arcaico ainda, folha física, né? Então, o que a gente pode melhorar na evolução? É a era digital. O que a gente escuta muito hoje? A era digital, tudo digital, atendimento digital. É um absurdo, né? Em pleno 2023 a gente tem que pagar empresas de armazenamento de prontuários, né? Um negócio assim. Né? Um exemplo que a gente vê muito, por exemplo, um atendimento quando a gente fala de ocupacional, a gente faz a anamnese do colaborador, mas tem colaborador, por exemplo, você apalpa. Tem uma hérnia aqui, às vezes tem um problema na cabeça, você apalpa, você identifica. Existem os exames que realmente precisa ser presencial e online. E o Brasil ainda não engajou a era digital. A gente vê muita startup fazendo a propaganda de digital. Só que na prática, isso dentro da legislação ainda não é permitido. Então,
a evolução na ocupacional precisa ser essa era digital. Nós estamos preparados via sistema, mas tudo dentro de sistema, mas ainda existe isso que você falou de armazenamento do prontuário físico. Ok. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai ficando por aqui, até em razão do nosso horário. Eu queria agradecer bastante a Daiane aí por ser a nossa primeira vítima aí, a nossa primeira pessoa, né, a vir fazer o nosso Pode Ver, né, participar do nosso podcast. E a gente, obviamente, vai ingressar em outros assuntos dentro da área de SST. Nos aguarde, então. Obrigado pela sua audiência, né? E até o nosso novo podcast. Eu passo agora para a Daiane para as considerações finais. Perfeito, doutor. Obrigada. É uma honra e, como você disse de início, um pouco de nervoso, porque falar com o mestre, doutor Vendrame, aqui é bem difícil, né? Então, eu agradeço aí a oportunidade, o que precisar, tirar dúvida, a gente está por aqui. E uma boa tarde, bom dia ou boa noite a todos, depende da hora que vocês vão assistir. É isso aí. Tchau, Obrigado, pessoal. doutor. Até mais.